Boa noite. As coisas que eu não faço pela sua diversão. Eu pensei que ia ser interessante minha fantasia de Kratos, mas eu tô com um físico meio de Clayton. E vocês vieram hoje para ouvir sobre o Ragnarok. E vocês todos já devem ter ouvido falar do Ragnarok, ou pelo menos vocês foram ver o filme do Thor. E nenhum de vocês consegue fugir da influência da mitologia nórdica. A gente recicla mitos como a gente recicla moda. E a moda agora é a dos mitos nórdicos. A gente vê em todo lugar, a gente vê na televisão, nos filmes, nos quadrinhos, nos games. Os mitos nórdicos estão voltando a ser relevantes, importantes. Não sei se todo mundo sabe, mas os dias da semana em inglês, até hoje, são homenagem a deuses nórdicos. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira são os dias de Tyr, de Odin, de Thor e de Freya. E os vikings são os povos que viviam sob e por meio desses mitos. Eles tinham vários momentos de trocas culturais com os outros povos da Europa. Isso quer dizer que eles assassinavam um monte de gente para expandir, para pilhar, para matar, e troca cultural. A gente faz isso desde sempre. E isso infundiu, especialmente na cultura anglo-saxã, bastante coisa dos mitos nórdicos. Por exemplo, o Senhor dos Anéis é lotado de influência dos mitos nórdicos. Os elfos e os anões, por exemplo, vêm dali. Os mitos nórdicos chegaram na gente através da tradição oral, até o século XIII, mais ou menos, onde eles foram compilados em duas obras literárias chamadas Eddas, que foram compiladas na Islândia, são enormes. E as duas coisas que a gente precisa que vocês entendam hoje, para a gente conversar um pouco sobre o Ragnarok, é que, primeiro, para a mitologia nórdica, o tempo é circular. Ele não é uma linha reta, ele é um ciclo. Ele é mais parecido com a cosmologia hindu, para falar de alguma coisa contemporânea, do que com qualquer cosmologia ocidental que a gente tem hoje. A outra coisa que é muito interessante sobre os mitos nórdicos é que eles têm uma poética muito peculiar. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Existe uma história, um dos vários contos, tipo de que o Sim contou, tem uma dessas histórias em que os deuses nórdicos, a galera, precisa prender um lobo. Tem um lobo que é gigante, por que não? E o nome dele é Fenrir. E eles precisam prender esse lobo, porque esse lobo tá solto. Por que não? E aí eles pedem, anões, não conseguimos prender nada. Esse lobo não é preso com nada, nada funciona. Aí os anões falam, deixa comigo. Aqui representado. E eles fazem uma corrente impossível de ser quebrada com 6 ingredientes impossíveis. Eles usam os passos de um gato, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, a respiração de um peixe, a saliva de um pássaro e a barba de uma mulher. E fazem uma corrente com essas coisas. Então, os mitos nórdicos, eles são complicados da gente entender eles em qualquer tipo de literalidade, mesmo dentro de um entendimento próprio mitológico. A gente vai falar especificamente de 3 personagens da mitologia nórdica. Um deles é o Odin, que vocês conhecem, que é o deus caolho. Odin é um deus, ele é o principal deus do panteão nórdico. Ele é um deus que faz muita coisa. Ele criou o mundo a partir do corpo de um gigante chamado Ymir. Ele fez os humanos. Ele se enforcou numa árvore por 9 dias em troca de conhecimentos mágicos. Ele trocou um desses 2 olhos, por conhecimento infinito. Ele é um deus da guerra, um deus da morte, um deus da forca, um deus da mágica, um deus do conhecimento. Ele vive em Asgard, que vocês lembram do filme, quando ele estava lá como o Anthony Hopkins.
E ele é o guardião de Valhalla. E Valhalla é o salão para onde vão os guerreiros que morreram em batalha. E isso, guardem isso, que isso vai ser bastante importante. Os caras que morrem em batalha, metade deles são levados pelas valquírias. E é muito engraçado que eu tinha uma professora de física chamada Valquíria. E ela não levava ninguém para lugar nenhum. Mas as valquírias de verdade, não que a minha professora não seja de verdade, importa. As valquírias mitológicas levavam os guerreiros para os salões de Valhalla e eles ficavam bebendo, brigando e batalhando até o Ragnarok. Porém, Odin é um deus de um conhecimento emprestado. Ele pagou pelo conhecimento dele. Ele é um deus, normalmente, meio paranoico, meio controlador. Ele é um cara que vê o futuro chegando, ele tem medo do futuro e ele luta para impedir esse futuro de chegar. E aí a gente tem o Loki. E o Loki, ele é o deus da trapaça, o deus da mentira, o deus da sacanagem. Ele é o deus da pornochanchada. Ele é um cara cheio de fúria e cheio de inveja. Ele tem o poder de mudar de forma, poder de enganar as pessoas, e ele não é da mesma raça dos deuses de Asgard. Ele é um Jotun, ele é um gigante, que fez um pacto de sangue com Odin para ser irmão dele de sangue, é diferente da Marvel, que ele é irmão do Thor. E é interessante a gente pensar nele como se ele fosse o Didi Mocó. Como se ele fosse o Pernalonga. Porque assim, sabe aquele seu amigo que parece ser bêbado e sempre dá umas ideias estúpidas, mas que dão certo no final? Esse é o Loki. Tem esse conto que o Sinho falou. Ele falou que o Heimdall dá a ideia do Thor se vestir de mulher, mas eu tenho certeza que foi a ideia do Loki. Velho, põe essa peruca, velho. Ninguém vai perceber nada. E tudo bem, os gigantes não perceberam. Mas tem uma outra história em que, assim, aconteceu o problema. Precisamos afastar aquele cavalo daquele gigante. Os porquês são um pouco mais complicados, mas assim, o problema deles é: precisamos que aquele cavalo pare de ajudar aquele gigante. Temos que afastar os dois. Quem pensa em uma solução? Aí o Loki pensa: "Wow, man, cara, tive uma ideia muito louca, velho. É o seguinte, eu vou me transformar numa égua no cio. E eu vou correr. E o cavalo vai correr atrás de mim, velho." E o Thor olha e fala assim: eu não sei se isso vai dar certo. Velho, cara, é genial, mano. Deixa comigo, tá com Deus, tá trapaça. Ele se transforma numa égua no cio, passa lá, por onde está o cavalo corre atrás dele. E assim, ele engravida daquele cavalo. Então, é muito material para o Freud trabalhar. Para você ter ideia, que o lore era... Eu não quero usar o termo garanhão, mas ele era pai de um monte de coisas. O Loki é pai de Fenrir, aquele lobo. O Loki também é pai de Jormungandr, que é a serpente, que é tão grande que ela envolve o mundo todo e morde a própria cauda. E aí nós temos também Baldur, um deus belo. A gente usou aqui o Sinho é o Thor, mas para mim o Sinho é o Baldur. Porque o Sinho é carismático, é bondoso, é inteligente, que nem o Baldur. O Baldur era um cara que todo mundo gostava de ouvir ele falar, ele dispendia julgamento com justiça, e todo mundo achava ele o máximo. Menos o Loki, que não pode ver as coisas normais, ele quer criar problema. Porém, o Baldur, ele tinha pesadelos. E ele sonhava com coisas sinistras, com coisas que atormentavam ele nos sonhos. Ele acordava assustado, ele sonhava com guerra, com famílias guerreando entre si, com terremotos, com o fim dos tempos, com uma batalha que não ia sobreviver ninguém. Ele contava isso para o pai dele, o Odin, e para a mãe dele, a Frigga. E o Odin, muito consternado, viajou o mundo todo em busca de
uma vidente que falasse dos sonhos. E ele voltou da viagem mais traumatizado ainda, porque a vidente falou: é verdade, vai dar cagada e o Baldur vai morrer. E esse vai ser o sinal do fim dos tempos. Então Odin falou assim: gente, vai dar ruim. O que a gente faz? A Frigga falou assim: meu filho não. Eu vou resolver isso daí. O Loki naturalmente falou: velho, eu tenho uma ideia. Não, cala a boca. Deixa que eu vou cuidar. A Frigga viajou o universo todo pedindo para as coisas não machucarem o Baldur, fazendo elas prometerem que não iam machucar o Baldur. Então ela pediu para cada metal, cada árvore, cada arma, cada pedra, tudo que é vivo e tudo que não é vivo, todos os animais e todos os seres, e eles prometeram que não iam machucar o Baldur. Ela só ignorou o visco, que é uma trepadeira que cresce em árvores, que ela achou meio insignificante. Ela voltou lá para Asgard e falou: galera, tá tudo bem, o Baldur não pode mais ser machucado por ninguém. Aí eles falaram: uou, como assim? Todos eles eram meio dude bro, né? Uou, velho, como assim? Não, ela falou: sim, exatamente, olha só. Ela pegou uma pedra, jogou no Baldur e a pedra desviou. Todos os deuses falaram assim: velho, ganhamos um videogame. Porque eles passaram a jogar machado no Baldur, e o Baldur, nada me machuca, toma mais um pouco de hidromel ou cerveja ou qualquer coisa pior. Jogavam pedra, flecha, espada e achavam que isso era divertido. E o Loki, ele tinha muita inveja do Baldur. Ele tinha muita inveja de todos. Claro que ele pegou o visco, fez uma flecha, chamou um deus cego, falou: ceguinho, vem aqui. Era o Rod. Rod, você quer participar da brincadeira? Quero sim, ninguém me deixa porque eu sempre erro. Legal. Ó, eu vou te apontar, pega essa flecha, aponta, atira agora. Pá! Aí o Baldur caiu morto. E todo mundo parou de beber e de rir. Um pouco cansados de toda essa zoação, os outros deuses pegaram o Loki, amarraram ele num lugar lá e fizeram um sistema de tortura eterna para o Loki, para ele pagar pelos crimes dele. E dizem que cada vez que o Loki grita, é isso que causa os terremotos. A morte do Baldur deu ignição num negócio chamado Fimbulwinter, que é um inverno completamente fora de época. Nem parece que vocês não estão acostumados com esse tipo de coisa. Mas é um inverno mais longo, é um negócio meio Game of Thrones, assim. De onde será que ele tirou essa ideia? E durou espaço de 3 anos. E no final, e durante essa época, aconteciam guerras, a humanidade guerreava contra a humanidade, pai matando filho, gato matando cachorro, essa loucura toda. Terremotos estrondosos destruíram a terra e quebraram todas as correntes. Então, o lobão, não o músico, ficou solto, o Loki ficou solto, e aí o Loki foi até Hel. Hel é o lugar para onde vão os mortos que não morreram em batalha. Então o Baldur estava lá. Ele foi até Hel e chamou todos os zumbis, todos os mortos, todo mundo que foi para lá e falou: galera, vamos invadir Asgard e vamos destruir tudo. Ele liderou eles de um navio feito da unha dos mortos e foi invadir Asgard. Junto com ele apareceu um demônio gigante de fogo chamado Surtur e todos os gigantes de gelo que o Odin e o Thor não tinham matado, porque o Odin e o Thor eram meio racistas. E aí foi aquela carnificina, foi a batalha final. Do lado do Loki tinha toda essa galera, do lado dos deuses de Asgard tinha Odin, Thor, todos aqueles deuses, e a galera de Valhalla, que estavam lá treinando, bebendo, preparando-se para esse evento. Thor batalha com Jormungandr, que é a serpente gigante. E ela morre a golpes de martelo, mas o Thor, envenenado, dá 9 passos e cai morto. O Odin vai lutar com o lobo, Fenrir, e ele é engolido inteiro pelo lobo e nunca mais é visto. Um outro filho do Odin chega lá e arranca a mandíbula do lobo e se vinga. E o Heimdall, o guardião dos deuses, que vê longe, luta contra o Loki. E eles ferem-se um ao outro e caem no chão morrendo.
E o Loki acha que ele destruiu tudo. Que ele destruiu a existência do universo. Mas o Heimdall vê mais longe. E ele começa a rir. E ele fala, Loki, você não conseguiu atingir o seu objetivo. Porque alguns deuses estão vivos ainda. O Baldur voltou à vida, porque quem precisa de regras nesse panteão? E 2 seres humanos sobreviveram. Uma mulher chamada Vida e um homem chamado Vontade de Viver. Se esconderam dentro da árvore que segura o universo. Da árvore que é o universo. E assim que o fogo de Surtur apagar e a terra voltar a ser verde, eles vão sair e vão repovoar a terra. E o Loki morre entendendo que toda a destruição que ele queria causar só reiniciou um novo mundo. Os mitos, eles moldam o caráter de um povo. Eles moldam o caráter de um grupo de povos, na verdade. Um grupo de povos que tinham na batalha o seu modo de viver. Era um povo que tinha a promessa do Valhalla quando eles entravam na batalha. E não era uma promessa qualquer, porque é uma promessa que vai te prometer que você vai ficar eternamente fazendo a coisa que você mais gosta, junto com a galera que você mais gosta, e no final você vai entrar numa batalha e vai lutar do lado dos mocinhos e vai ajudar a criar um novo mundo. Mitos são mais do que lendas. Mitos, eles carregam verdades, às vezes. E esses mitos têm funções sociopolíticas. Claro, a gente não pode limitar os mitos nórdicos a simplesmente uma fomentação de guerra, porque eles são mitos incrivelmente ricos, cheios de humor, cheios de aventura, cheios de terror. Mas nós temos líderes que usavam esses mitos para esse fim, direcionando os povos com aquilo que os povos acreditavam. Eles falavam para os guerreiros, porque além de tudo, o Ragnarok estava chegando. E você vai ficar de que lado quando a batalha chegar? De maneira que Odin, um líder com medo do futuro, não é tão difícil de acreditar num personagem desse. Porque a gente vê isso o tempo todo, líderes usando sistemas de crença para direcionar aqueles que acreditam. No século XIX, a cultura germânica teve um revival dos mitos nórdicos. Alguém aqui conhece o Wagner? Eu estou falando de um compositor. Não é o Wagner que você conhece lá. O Wagner, ele criou, por exemplo, obras como O Anel dos Nibelungos e várias outras óperas, recontando histórias dos mitos nórdicos. E aquela galera ali da região da Alemanha, começou a usar os mitos nórdicos meio como uma bandeira étnico-ideológica. E usava bastante do trabalho do Wagner para angariar apoio ideológico para si mesmos e falarem, olha, nós somos a raça pura, nós somos herdeiros dos deuses. Então, nós temos líderes que não só criam mitos para assustar, para incentivar, mas eles usam os mitos que existem para incentivar e para assustar. E hoje a gente vê muita gente que explica o fato deles estarem certos, deles poderem matar, deles poderem invadir, deles poderem causar uma violência ou física ou cultural, porque eles foram escolhidos por um Deus e logo eles são os abençoados. E ai de você se você falar contra o servo do Senhor. Nós criamos coisas para acreditar e nós criamos razões para acreditar. E a gente tem muitos tolos que pegam caronas nos mitos, apontando para si mesmos como vencedores, mas essa é uma galera que esquece que esse é um caminho vazio. Essa galera esquece que no Ragnarok
todo mundo morre.